Olá, está no ar mais uma edição do EngCast aqui na Engineering Brasil. Eu sou a Mafelo Visoto, tenho experiência há mais de 10 anos com empresas de TI e hoje a gente vai falar aqui na Engineering sobre um assunto que está muito em alta, Observability. E para tratar desse tema, estamos aqui com o Gilberto Guilherme, que é analista de sistemas DevOps da Engineering. Tudo bem com você? Tudo. E de forma remota, aqui na telinha, quem está com a gente é o Fábio Maia, engenheiro de DevOps na Engineering Brasil. Bem-vindo de novo. Olá, pessoal. Tudo certo? Bom, para começar, aquela pergunta básica. O que é e por que usar Observability? Tem a segunda teoria do controle, que é uma teoria de engenharia. Observability seria expor dados de um sistema. Então, com essa exposição, você consegue ter a saúde do sistema, saber como que o comportamento do seu sistema, e meio que fazendo uma analogia com o ser humano, a pessoa que segura emoções, dificuldades e não expõe para outras pessoas, essa pessoa adoece, a pessoa tem problemas. E quando ela expõe essas informações, outras pessoas conseguem ajudar. E isso seria um resumo de como é observability para sistemas, como uma comparação. Então, com os dados de um sistema que ele é exportado, a gente consegue fazer estratégias, consegue entender o comportamento do sistema e a saúde de como ele está no ambiente e esses fatores aí. Adorei, eu nunca imaginei fazer essa analogia aí de algo que é, né, computação, enfim, TI, com essa parte de psicologia, né, Fábio? Muito interessante essa analogia. Sim, acho que o Gilberto foi bem feliz na explicação dele. Eu acho que a gente precisa ter uma melhor visibilidade de como software, a saúde do seu software, né? Então, quando ele dá, a gente consegue coletar esses indícios e aí tomar algumas decisões, né, com base no que foi coletado, né? Então, acho que é bastante importante eu ter essa visibilidade do meu software. Então, é como se fosse realmente uma observação de fora do que está acontecendo. Isso, exatamente. Muito bem. E qual que é a relação entre monitoramento e observabilidade? A gente pode falar observabilidade também? Pode. Em português? Monitoramento ele está integrado em observability. Observabilidade é algo um pouco mais amplo. Então ele está incluído em observability. Isso. Acho que o monitoramento é mais aquela questão anterior, né? De como que está o meu disco de uma máquina, como que está o uso de poder computacional, né? De memória, de CPU, esse tipo de coisa. E aí eu acho que o observability está mais relacionado tá. Enquanto o monitoramento olha um pouco mais para o hardware, um pouco mais para o poder computacional, acho que a observability está olhando um pouco mais para tá atrasando essa requisição aqui, tá demorando para o meu end user, né, para o meu usuário que está recebendo essa requisição, tá demorando para ele, como que eu posso atuar? É mais dentro do software, vamos dizer assim, enquanto o monitoramento olha para o hardware e para os seus componentes, acho que o observability olha mais para dentro do software, assim, a saúde dele. Isso, e já complementando, o monitoramento tem até a parte de alertas que, conforme tem um problema na sua aplicação, seu serviço, ele te manda um alerta com esse monitoramento em cima dele. Bom, pelo que vocês estão falando, eu consigo ver vantagens apenas. Tem desvantagens também? Tem. Conta para quem começa. Quem começa falando dessa parte ruim? Isso, eu acho que assim, de começo, né, eu acho que você vai precisar dar uma investida no em questões de dinheiro, um pouco de tempo da sua equipe, para poder estruturar uma stack de observability, né? Provavelmente, em muitos dos casos, ou tem até um case que a gente pode trazer daqui a pouquinho, que quando tem um fluxo muito grande, né, de requisição, ou num middleware, ou uma plataforma de vendas, por exemplo, numa Black Friday de que acontece, você não pode ter esse stack de observability dentro do mesmo cluster ou na mesma aplicação onde está rodando, porque isso pode entrar em competitividade uma com a outra. Então, você vai precisar de uma stack dedicada, um servidor dedicado para poder fazer tratamento, para poder fazer alguma coisa preditiva.
Então, acho que assim, não que seja um ponto negativo, mas vamos se dizer um investimento, né, a longo prazo ali para você poder ter dados melhores e cuidar um pouco mais do seu software, né? É Acho que é muito bem por aí, né? custoso, Fábio? É muito custoso? Acho que não, acho que não. Acho que vai depender muito do seu software, né? Ele vai refletir o seu software. Então, se o seu software é uma plataforma muito grande, tem um ecossistema muito grande, né? Recebe muita requisição, muitos usuários utilizando, é, você vai precisar que a sua stack de observability represente também a realidade do seu ecossistema. Então, se você tem um ecossistema muito grande, é bem provável que você vai ter uma stack de observability ou algo do tipo que reflete isso, né? Então, assim, não dá para te dizer de logo de cara assim, é muito caro, ou isso aqui vai depender muito do seu ecossistema. Tem Essa é que a ver o verdade. custo-benefício também, né? Sim, acho que a longo prazo, né, se você consegue evitar em que tenha falhas, né, no seu software, você consegue de forma preditiva cuidar dele assim, você vai evitar que chegue coisas que fique parado, algum sistema seu, ou então que demore bastante para chegar, e isso pode agradar o seu usuário final, né, o seu cliente ali. Então, qualquer coisa que eu evite coisas ruins acontecerem, eu acredito que te traga benefício. Isso aqui até pode ser custoso, mas tem um retorno conforme, que nem o Fábio comentou, o tamanho do ambiente. Um ambiente parado hoje em dia é perca de dinheiro para o cliente. Então é melhor ter um cenário de observability, tendo o seu comportamento da sua aplicação e não tendo parada de serviço, indisponibilidade que dá prejuízo para o cliente. Então, E como que a Engineering trabalha a observability aqui? trabalhamos por projetos, né? Cada cliente tem uma visão diferente de observability. Tem clientes que até preferem também ter a área de negócio tendo essa visão também. Mas a maioria dos casos é mais infraestrutura para deixar a aplicação no ar, com saúde. E também a gente trata via a code, código sob serviço. Né? Ou seja, toda aplicação é em código. Então, para cada projeto novo, o código já está preparado e a gente só adequa para o cliente e para o projeto pela necessidade dele. Ok. Fábio, você estava falando de stack de observability, né? Como é que funciona esse stack? Acho que tem uma diversidade muito grande, né? Acho que, como o próprio Gilberto mencionou, a gente atende de acordo com o nosso cliente ou de acordo com o software que foi proposto, né? Então, tem stack, por exemplo, que contempla um Elasticsearch, que contempla aí, por exemplo, se o software rodar num Kubernetes. Então, a gente tem uma maneira específica de colocar essa stack de observability lá, e para a gente coletar logs, para a gente coletar métricas. Então, ali a gente tem um Prometheus, que eu acho que é um dos nossos carros mais chefe ali para a gente poder concentrar as métricas, algo do tipo, né? E aí a gente instala alguns sidecars para poder streamar aqueles logzinhos para fora, né? A gente não deixa ali dentro do cluster, a gente coloca para fora, faz o tratamento desse log, o que tem necessidade, o que não tem necessidade para a gente, que informações são relevantes, que informações não são relevantes. E aí a gente conversa com as equipes de desenvolvimento, ou com a própria Product Owner, né? O que vocês precisam para poder analisar? Nós queremos tal coisa para a gente poder entender o que está sendo o fluxo mais utilizado. Então, acaba que a stack de observability cria-se um ponto de decisão, né, para várias equipes, né? Então, a gente utiliza diversos tecnologias ali para a gente contemplar isso. Então, vai de Prometheus, Elasticsearch, Greylog. Me ajuda a lembrar, Gilberto, que eu não estou lembrando de tudo, não. É que aí a stack depende do pilar também da observability. Que nem o Fábio comentou, a gente temos stacks de Elasticsearch, que envolve um agent, que é um Firebit, busca as informações, que esse é o carinha que está ali, as dores dessa aplicação, ele está expondo e eu estou pegando para mandar para outro lugar. E tem esse ponto que o desenvolvedor é muito importante, porque ele expõe do seu sistema as informações que ele precisa. Dessas informações podemos fazer filtros pela stack para diminuir também a quantidade de logs ou métricas,
Porque tem clientes que a gente recebe bilhões de mensagens por dia. Então, se a gente não tiver um filtro, o valor da stack sobe, e aí tem esses casos aí que é o anterior, que é um custo também. E aí, nesse caso, a gente tem a stack de logs, que compõe Firebit, Elasticsearch, Logstash e Kibana. São essas aplicações que mantêm essa stack. Tem a stack de métricas, que aí vem o Prometheus, o Node Exporter e o Grafana. E essa daí é as nossas duas stacks principais aí para esses dois pilares de observability. Muito bem. E onde que esses termos se aplicam numa empresa de TI? Acho que, bom, como um todo, observability pode ser utilizado não só em empresas de TI. Ela pode ser utilizada em empresas de outros ramos. Se a ideia dela for... Tem algum porte específico ou não? Acho que não. Acho que é parte da decisão dela de quero entender melhor como está meu software. Quero saber o que está acontecendo um pouco melhor. Quero que ele transmita para mim os problemas que ele tem e eu estou disposto a resolver, né? E aí, a partir daí, não tem necessidade de ser uma empresa diretamente de tecnologia. Você ter funcionários que têm esse conhecimento, ou que podem fazer a curva para poder aprender isso, pode aderir a essa metodologia. E acho que a partir daí, quando você tem métricas, quando você tem uns números mais consistentes, você pode fazer uma apresentação para o restante da empresa e falar, galera, estamos aqui, vamos ir para tal lugar, né, a partir desses números que nós temos hoje. Eu acho que é bem por aí, não fica fechado num nicho só de empresas de tecnologia. Perfeito. E você falou que ia contar pra gente de alguns cases, né, Fábio? Chegou a hora. Conta pra gente. Vamos lá. O que vocês têm aí? Tem um case interessante, né? Tem um middleware que a gente está trabalhando nele, engineering, de uma grande empresa de telefonia, que ele tem um fluxo muito grande. É bem anormal, assim, o fluxo dele. Atende muitos clientes. Então, foi um grande desafio para a gente, né? Tornar visível o que estava acontecendo ali dentro, né? Porque eu acho que um dos grandes pilares também de observability é logs, métricas e tracing, né? Então, preciso saber saúde da minha stack. Beleza, logs. Vamos dar uma olhada nos logs, vamos extremar esses logs para algum lugar, vamos indexar ele em algum lugar, vamos plotar isso em gráficos para a gente poder entender um pouco melhor, para tornar visível para pessoas não técnicas. Esse é também um grande desafio nosso, que preciso mostrar esses dados para pessoas que não são técnicas entenderem também junto com a gente e ajudarem a gente nas decisões, né? Então, a gente utiliza um Kibana, se não me engano, um Grafana também com esse... Até o próprio Zabbix a gente utiliza também para poder tornar isso melhor visível para as pessoas. E esse case, ele foi um grande desafio justamente por isso, né? O grande fluxo de dados que chega nele, a gente precisou fazer diversas adaptações e com essas adaptações a gente foi entendendo um pouco melhor como que ele funcionava. Então, atualmente a gente adaptou ele bastante, atualmente ele recebe, se eu não me engano, acho que 15 tera de logs por mês, é isso mesmo, Gilberto, se eu não me engano? Hoje está bem mais. Bem mais? Quatro vezes. Já está bastante. Pois é. Então, imagine 15 teras de dados para você poder fazer indexar e plotar esses dados dentro. Então, é um fluxo muito grande. Também é um fluxo muito grande para métricas, né? Então, toda a requisição que chega dentro desse middleware e ela dentro, né? Containers podem se conversar com containers para distribuir informações, isso gera uma métrica, envia para a gente dá uma olhada e tenta entender se esse é o melhor fluxo, ou se a gente pode mudar. Então, assim, foi a longo prazo, demorou-se um pouco para poder estabelecer e tornar um pouco mais estável essa questão da observability nesse case. Então, como eu já tinha dito num outro, né, o que a gente faz não tem resultados imediatos, mas os resultados sempre são reaproveitados e tomada decisão a partir deles no futuro. Então, acho que é bem por aí. O Fábio, tem até um ponto recente que tivemos com esse cenário que diminuiu bastante custo para o cliente. Então, com toda essa visão do ambiente do cliente, notamos que poderíamos diminuir mais o ambiente e a aplicação continuaria rodando da mesma forma, sem perder nada. Muito bom. Você quer complementar com mais algum case? Eu tive um case do ano passado de um projeto também de telefonia,
que o ambiente ele tinha só um dos pilares que era logs centralizados. E tinha muitos problemas no ambiente do cliente. Tanto que era chamados de diversos, o cliente até criou uma cultura de, cara, restarta o serviço. E isso é enxugar gelo. Isso não é bom. Eu brinco que assim, quando você fala, formata um computador, ou dá um logoff, né? Login de novo. Dá um DDoF ali, vai DDoF, e volta. DDoF é ótimo. Aí o que a gente pensou como equipe? Vamos levantar todos os problemas desse ambiente, primeiramente. Resolver mesmo. E depois, com esse tempo que a gente vai ganhar, a gente cria soluções e monta os outros pilares que faltam. E quando tinha esses problemas, a gente era acionado 8 horas da noite, 9 horas da noite, 2 horas da manhã. Não tinha tempo para ser acionado, era sempre. Então, após fazer todo esse levantamento, tratar todos os problemas mesmo na causa raiz, já eliminamos esses problemas rotineiros e tivemos tempo de criar as novas soluções. E aí implantamos métricas, monitoramento de métricas, já viu os logs e depois criamos o rastreamento também da aplicação. A aplicação é um orquestrador e por baixo tem várias steps. Se uma dessas steps parar, ele tem que avisar, esse aqui é o problema. Então criamos todo esse fluxo e na semana seguinte dessa implantação, o cliente deu um feedback que ele falou, cara, hoje eu consigo jantar com a minha mulher, sem preocupação. Resolveu todos os problemas. Olha como muda a qualidade de vida das pessoas que trabalham naquilo. Ele ficou super satisfeito. A gente também, como empresa, fica satisfeito de ouvir um feedback desse. E eu acho que foi muito bom. Até é bom para a gente receber algo assim. O reconhecimento é a melhor coisa, né? Quando vocês falam assim, a saúde do sistema, tratar os problemas, é isso, fazer um levantamento dos problemas como se fosse um corpo humano mesmo, que um médico está analisando, e como fazer o tratamento de cada órgão ali que está com defeito. Até voltando àquele ponto que eu até fiz aquela analogia, né? Da psicologia? Se a pessoa tiver um problema que ela não expõe, ela vai segurar aquilo ali, ela vai adoecer. E se ela não conseguir, o sistema é a mesma coisa. Se o sistema não tem essa exportação de dados, ninguém vai entender como sua aplicação está funcionando. O que eu posso fazer para melhorar e dar soluções para o cliente? A gente não vai conseguir se não tiver. E até entra naquele mérito do Fábio falar de todas as empresas ter observability. Não uma empresa de porte alto, grande, mas como qualquer empresa pequena também. Acho que seria um geral assim. E Fábio, quem trabalha com observability aqui na Engineering, como que é o dia a dia? As pessoas conseguem jantar com as esposas ou é muito corrido? Consegue. Bom, como a Stack consegue entregar para a gente vários dados, né? Acaba que em algum momento ali a gente consegue ter algum dado preditivo, né? A gente consegue, olha, talvez esse disco aqui possa encher daqui 2 semanas. Conseguimos ter esse dado de acordo com a linearidade dele. Conseguimos ter alertas, a gente consegue atuar de forma preditiva, então isso pode dar um pouco mais de conforto para a equipe, né? Então, quando a gente tem um pouco mais de visão, isso é bem mais fácil de se trabalhar naquela stack, né? Então, acaba que a gente consegue jantar, almoçar até com as nossas familiares e tudo mais. Acho que é bem isso, né? Quanto mais visibilidade que a gente não precisa atuar naquele escuro, né, do que é o software. Então acaba que a gente fica mais confortável para poder mexer nele, então tudo mais. Acho que é bem por aí. Assim que a gente trabalha aqui na Engineering, tá mais confortável. Assim, a gente adotou essa metodologia justamente para a gente poder entregar isso para a equipe, né? Muito bem. Bom, seguindo essa analogia aí da área médica, qual que é o diagnóstico que vocês fazem dessa área e o que tem ainda para melhorar? Como é possível implementar, enfim, essas melhorias em observability? A tecnologia sempre tem uma evolução constante. Não para, né? Impossível. Então, a gente como equipe sempre tem que estar focado nas melhorias que tem hoje em dia. Também conversar com outras equipes e saber a necessidade de cada equipe e até do cliente.
e evoluindo conforme as informações que a gente vai adquirindo. Acho que isso os passos aí. Quer complementar, Fábio? Quero sim, acho que o próximo passo da evolução de observability, na minha opinião, vai ser ela se tratar sozinha, sabe? Sim, parece, mas eu acho que dá pra gente Machine passar Learning? Sim, eu acho que o próximo passo vai ser ela, ó, um exemplo, tá? Uma request, e aí um dado foi inserido de forma errada e ele não tá conseguindo se tratar. Em vez de a gente retornar um erro para o nosso cliente, o que que a gente faz? A gente pode fazer ele para um outro caminho. A gente pode falar assim, opa, parece que está um dado errado, vamos processar aqui a sua requisição e te retornaremos depois. Então, assim, eu acho que o próximo passo vai ser bem disso, sabe? Tipo, ela mesmo tomar caminhos e se decidir ali de acordo com o problema que foi iniciado ali em algum momento e tal. Vamos lá, nós vamos chegar. Tem algumas ferramentas já que pode atender isso aí, mas estão em beta ainda, mas com certeza nós, como engenheiros, já estamos testando aqui por trás, então e provavelmente podemos ver algo do tipo no futuro com isso. Muito bem. E qual que é o diferencial da engineering perante a concorrência? Vou perguntar para o Gilberto. O diferencial é que a gente consegue entregar uma solução e também diminuir custos para os clientes. Então, eu creio que os clientes estão felizes com os resultados que a gente está entregando e creio que é um dos diferenciais que a gente tem. A equipe é bem preparada e sempre evolutiva também. Muito bem, a gente já viu por esses feedbacks que vocês contaram aqui pra gente, né? Sim, acho que a gente criou-se uma camada de senioridade, né? A gente passou por alguns desafios muito grandes, por algumas coisas muito grandes, aprendeu com vários erros. Acho que é bom frisar que a gente não acerta nada de cara, assim, né? Acho que a gente precisa pegar um pouco de experiência, entender melhor, motivar a equipe, falar assim, não, galera, deu errado, mas vamos continuar assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Então a gente criou-se uma experiência muito grande, né? Então a gente acaba com essa experiência passa para a senioridade, e aí a gente blinda mais a equipe fica um pouco mais confortável, um pouco mais motivada para mexer nos ambientes. Então acho que o nosso maior diferencial é que a gente já criou-se uma casca grossa assim e sabe se portar nesse tipo de situação, né? Então acho que é isso. Somos loucos por desafios também, então manda pra gente que Muito bom. O erro é o principal professor, né? O que dá experiência mesmo e o jogo de cintura ali na atuação com o cliente. Fábio, Gilberto, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. agradeço, muito obrigado. Obrigada. E obrigada a você que nos assiste. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com o Fábio, com o Gilberto ou com qualquer outro especialista aqui da Engineering Brasil, eles estão à disposição. Obrigada e até a próxima. Pessoal, eu já ia me esquecendo. Depois deem um pulinho no site da Engineering e confiram as oportunidades de trabalho.